vem a pergunta, como este encontro pode acontecer, né? Como fazer este encontro acontecer, né? Neste contexto, eu quero falar um pouco sobre um modo de usar a palavra de Deus para se encontrar exatamente como ele mesmo. Um método que permite aproveitar melhor a palavra de Deus, de sair ao encontro daquilo que Deus quer realizar, causar em mim através da sua palavra. E exatamente este método se chama leitura orante da Bíblia, em latim, lectio divina. Trago aqui um documento de Aparecida. O documento de Aparecida, ele contém as conclusões do grande encontro dos bispos e demais participantes da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, quinta conferência, e do Caribe. E este documento, entre outras coisas, fala assim sobre leitura orante da Bíblia. Né? Entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe uma privilegiada, a qual todos estamos convidados, a Lectio Divina, ou exercício de leitura orante da Sagrada Escritura. Esta leitura orante, bem praticada, conduz ao encontro com Jesus Mestre, ao conhecimento do mistério de Jesus Messias, à comunhão com Jesus, Filho de Deus, e ao testemunho de Jesus, Senhor do Universo. Qual é, então, a origem da leitura orante da Bíblia? Um monge cartucho chamado Guigo, ele viveu na França, século V, ele escreveu um dia um livrinho chamado Scala Claustralium, que traduzimos como a escada dos monges, né? Porque ele está falando escada, aí ele próprio está explicando assim. O monge Guigo, ele fala assim, esta é a escada dos monges que os eleva da terra ao céu. Embora dividida em poucos degraus, ela é de imenso e incrível comprimento. Com a ponta inferior apoiada na terra, enquanto a superior penetra as nuvens e perscruta os segredos do céu. Então, ele assim constrói essa escada imaginária que tem bem descritos os passos. Quais são, então, os 4 degraus dessa escada? São a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E se nós falamos assim, se a escada, imaginamos, ela colocada como Guigo nos falou, uma ponta aqui na terra e outra ponta lá no céu. Subir a escada é fácil ou é difícil? Cada um pode responder por si. Sempre, para todos nós, é um esforço. Mas temos que lembrar que próprio Jesus estava falando sobre a necessidade de se esforçar para conquistar o reino dos céus. E ele até em certo momento fala assim, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, se lhe abrirá. Então, se vamos pensar sobre todos esses objetivos que eu expliquei antes, por que procurar a palavra de Deus? Por que abrir a Bíblia? Por que ler? Por que rezar ao Espírito Santo? Exatamente para que encontro possa acontecer como Jesus fala aqui, Pois todo aquele que pede, recebe.
o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Né? Então, primeiro degrau, já agora descrevendo o próprio método, que é a leitura. Né? Leitura, começamos com a escolha do fragmento. Né? E eu, claro que agora no início eu estou, claro, provavelmente muitos de vocês já conhecem a leitura orante da Bíblia, né? Mas para aqueles que não conhecem, não praticaram ainda, e eu quero aqui exatamente dizer que é bom começar com os evangelhos. São textos mais fáceis, mais claros, ensinamento do próprio Jesus. Então, existe como se fosse menor dificuldade para a gente realmente realizar a leitura orante da Bíblia. Né? Com o tempo, nós podemos procurar outros fragmentos do Novo Testamento para depois também procurar, eventualmente, alguns textos do Antigo Testamento que, sem dúvida, já trazem uma dificuldade um pouco maior. Temos que sempre olhar o Antigo Testamento através dos olhos do Novo Testamento. Pegar o Antigo Testamento e ler diretamente faz gente se perder. Nós não somos judeus para tentar encontrar toda a mensagem de Deus no Antigo Testamento. Já vivemos uma outra época. Nosso olhar por isso tem que ser através dos olhos do próprio Jesus, através do Novo Testamento. Né? Então, escolhemos o fragmento. Podemos escolher, por exemplo, a leitura daquele dia quando a gente quer fazer a nossa leitura orante, leitura diária, né? Ou, por algum outro motivo, procuramos tal fragmento que algum dia a gente escutou, gostamos, e aí agora queremos procurar, né? Depois, lemos este fragmento com atenção algumas vezes. Porque é importante exatamente fazer isso, né? Essa leitura não apenas uma vez, né? Para que possamos bem entrar naquilo que este fragmento está falando para nós. Aquela passagem que está falando para nós, né? Então, nós precisamos prestar atenção nos detalhes deste fragmento, nas palavras, nos acontecimentos, né? Como se fosse entrando com essa leitura mais uma vez, em todo o contexto exatamente daquele fragmento, daquele acontecimento, né? Precisamos entrar no clima da situação, mergulhar nos sentimentos do próprio Jesus, por exemplo, das outras pessoas. Né? Segundo passo, depois de ler, aí começamos a meditar, né? O que nós meditamos? Meditamos, então, paramos para refletir. O quê? Aquela parte que chamou a nossa atenção. Com a palavra de Deus, exatamente, e com principalmente a ação do Espírito Santo, nós podemos ter certeza que, lendo essa palavra, vamos ouvir um certo momento, que pode ser na primeira leitura, pode ser na segunda, na terceira, que alguma coisa vai como se fosse saltar deste texto para nós. Né? Há uma parte que chama a nossa atenção. Né? Então, nós acolhemos aquilo que está chamando nossa atenção, aquele acontecimento, aquela palavra, aquilo que mexe em certa maneira conosco. Né? E começamos exatamente a ficar com essa mensagem, sentindo que naquele momento Deus falou conosco, Deus falou comigo. Eu acredito que todos vocês já tiveram uma experiência assim, na leitura da Bíblia, até às vezes nas homilias, padre falou, aí depois a pessoa procura padre dizendo, padre, hoje o Senhor falou para mim aquelas palavras, padre às vezes nem lembra que falou exatamente assim, mas essa palavra, com a ação do Espírito Santo, marcou o coração da pessoa. Né? Então, nós meditamos exatamente aquilo que chama a nossa atenção. Né? Terceiro passo é a oração. Né? Depois de nós ouvirmos
aquela mensagem, ela tocou o nosso coração, chamou nossa atenção, Deus falou conosco, nós, com a nossa oração, respondemos a Deus perante essa mensagem recebida, né? Conversamos sobre o que nós sentimos que Ele espera de nós. Às vezes é uma dica para a nossa vida, para aquele dia, para aquele momento, para aquele período, essa situação na minha vida, né? Ele fala conosco, ele se comunica conosco, isso é certo, né? E claro que declaramos a vontade de acolher a mensagem na nossa vida. Isso, neste momento de oração, é muito importante, né? Não precisamos avaliar quanto que nós somos, nos sentimos capazes de fazer o que Deus nos pede. Isso que é o maravilhoso no encontro com Deus. A força não está em nós. A capacidade da nossa parte está na declaração, na vontade. Eu quero que esta palavra se transforme em minha vida. E eu vou colaborar. Quanto? Tanto quanto eu consigo. Eu preciso fazer aquilo que está ao meu alcance. Se o desafio é grande, eu não posso desistir dizendo, eu vejo que o desafio é maior do que a minha capacidade. Não preciso fazer isso. Não preciso me preocupar com isso. Eu posso deixar isso já com o próprio Deus. Mas eu preciso ficar muito claro comigo perante Deus. Eu quero acolher essa mensagem na minha vida, né? E para isso, pedimos exatamente a graça e a ajuda de Deus, né? Para que se realize na minha vida a vontade dele, aquilo que Deus deseja. Que a vida minha possa ter um novo sentido. Para que eu possa ter a capacidade de viver essa mensagem. Para que eu possa aprender um novo olhar a mim mesmo, né? A Deus, a outras pessoas, à vida, né? Para que aconteça a mudança necessária no meu modo de pensar, nas minhas ações, ou até podemos neste momento pedir para que possa acontecer a conversão, se isso é necessário. Se percebemos que estamos nesta questão muito distantes exatamente do próprio Deus. E o último passo é contemplação. Contemplação, né? É um estado sublime de alma. Neste momento, depois dessa oração, aquilo que ela gera em nós faz que ficamos numa união, numa comunhão com o próprio Deus. Então, como se fosse, queremos permanecer nesse estado sublime de alma, né? Permanecer em comunhão com Deus que se comunicou conosco através dessa palavra. Como se fosse dizendo, Deus, agora deixe que eu fique contigo exatamente curtindo este momento do encontro, né? E eu quero estar em silêncio, porque eu posso ainda, de repente, ouvir alguma coisa mais, mas o mais importante é exatamente permanecer junto com Deus. É um estado de alma no qual a pessoa permanece em união com Deus que falou com a pessoa a quem a pessoa respondeu através da oração, né? A pessoa permaneça neste silêncio, mas ainda com atenção. Deus ainda pode dizer alguma coisa a mais. Eu tenho que captar mais uma mensagem, eventualmente, neste momento. E, claro, é um momento no qual Deus já pode agir na nossa vida. A cura interior já pode ocorrer neste momento. Uma conversão já pode acontecer neste momento. O próprio Gigo, estou ainda aqui neste passo da contemplação. Ele fala assim, a contemplação é uma certa elevação da alma em Deus,
suspensa acima dela mesma e degustando as alegrias da eterna doçura. Então, é como se fosse estar mais com Deus naquele momento do que com si mesmo, né? Pensar mais nele do que de si mesmo, né? E assim termina este encontro com Deus através da leitura orante da Bíblia, este passo, nesse momento de contemplação, que depois já podemos, como se fosse encerrar depois de um certo tempo. Então, agora, eu posso aqui pedir, se for possível,